Aí. Bom dia, bom dia, bom dia, Camila, direto de Barcelona. Bem-vindas. Bom dia, minha gente. Fixei aqui dessa vez para avisar que a gente está aqui também no YouTube, por isso que eu estou aqui com um olho aqui e outro aqui para vocês, tá? Ah, já está em Madrid. Que delícia! Mostra aí Madrid pra gente. Entra na live aí, mostra Madrid. Manda aí o convite. Toma. Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos chegando nessas lives das 6 da manhã. Eu vou estar sempre compartilhando aqui os conteúdos de organização, personal organizer. Vou compartilhar também sobre vamos dizer, curiosidades também que vocês gostam de saber sobre produtos, sobre empreendedorismo, tá? Então, hoje, para a gente dar continuidade, ontem eu comecei a falar sobre a história da loja, né? Quando a gente começou. Então, isso já se foram 7 anos atrás. Então, a gente fez 7 anos agora, dia 30 de julho. Então, ou 30 de junho. 30 de junho. A gente fez, então, há 6 dias atrás. Então, por isso que eu resolvi começar por esse tema, tá? Então, ontem eu comecei falando para vocês sobre como foi o nosso começo, né? O dinheirinho do Celta, que virou o dinheiro dos primeiros produtos, certo? E aí hoje eu vou dar continuidade, a trazer um pouco dessa curiosidade para vocês. Porque muita gente pergunta, Anne, a Armo fica aqui nessa rua, na rua Almeida Garré, né, onde hoje a gente está localizado, e eu vou dizer por que a gente está ali. Vocês já devem conhecer e ter ouvido falar sobre o poder da visualização. Muito se fala sobre o poder da visualização e ali onde a loja está e o formato que ela é, que é o formato de uma casinha, é justamente o poder da visualização. Então, a gente fez 7 anos, mas 8 anos atrás, praticamente, eu comecei a escrever sobre a loja, como era que eu queria. Então, eu fui pedir a marca ao meu amigo para ele criar, que ele é designer, e escrevi. Eu tinha até recentemente, teve uns 3 anos atrás, eu li esse briefing e aqui nos stories até. Eu vou resgatar para ver se eu encontro ele ainda. Mas eu escrevi exatamente assim, pedindo a marca para ele, né? Falei que eu queria uma marca que remetesse e trouxesse uma sensação de paz, porque a organização ela é isso, que ela remetesse uma sensação de harmonia, que quando a gente organiza, é essa a primeira sensação que traz, né? De harmonia, de leveza. E foi assim que eu comecei escrevendo para ele. E eu comecei falando assim: olha, a princípio a loja vai começar no Instagram. Lembra que eu falei ontem para vocês que eu não tinha o dinheiro para o site? Então eu fui detalhando exatamente como ia ser o passo a passo e a jornada do crescimento. E aí eu falei assim: a princípio a loja ela vai começar no Instagram, logo depois a gente vai ter um site e então a gente vai e assim que a gente tiver estruturado a gente vai ter uma casa. E a casa vai ser assim, assim, assado. Ela vai ter esse formato, como se fosse como uma casinha mesmo. Então,
Isso foi co-criado lá atrás. Isso foi escrito, a gente mandou para o universo. E aí, quando chegou, antes de estourar a pandemia, né? A pandemia estourou fevereiro, março, certo? 2020, a pandemia estourou. Vou até botar aqui para a gente ter esse cronograma. Em 2019, a gente ouvindo os nossos clientes, a gente fazia muita pesquisa, a gente começou a perguntar qual o bairro que você gostaria que a gente abrisse a loja Almo? Onde você gostaria que a gente tivesse presente? Então, conte para a gente. E a gente recebeu a sinalização dos clientes, Pituba, Itaigara, Pituba, Itaigara, Pituba, Itaigara. Aí, joia, quando foi em 2019, a gente começou a procurar um espaço. Começamos a visitar, a conhecer, e aquela, quem tem negócio aí e procura por um ponto, sabe como, e a gente idealiza, né? Como eu idealizei essa casinha. Então, eu comecei, eu e Maurício, a gente começou a procurar. Isso foi em 2019. Aí fomos até a rua hoje, onde é a loja. Ali mesmo, naquele espaço. Fomos lá. Quando a gente foi lá, funcionava uma pizzaria. Era uma pizzaria bem bonitinha. E aí, quando eu bati lá na pizzaria, para perguntar para a dona, né, da pizzaria como era a rua, porque existia um prédio alugando ali naquela rua. Então, não era o formato de uma casinha, preste atenção. E aí, a gente perguntando, fui lá e perguntei para ela, lá onde era a pizzaria, que hoje é a Arlo. Aí eu perguntei, como é aqui a rua? Ela tem movimento? Como é a noite? E aí a gente foi fazendo essas perguntas. E aí ela foi falando pra gente, contando, né? E ficou adormecido. Porque a gente não gostou de um ponto que a gente tinha encontrado lá. Estava também muito caro. E aí, quando estourou a pandemia, eu falei, Maurício, é agora. Vamos procurar. Por quê? Todo mundo, todas as casas que a gente ia olhar, que nós íamos pesquisar, estavam caríssimas, porque a gente sempre pensava numa casa. Mas a gente não deixou de ir em lojas de shopping, a gente não fechou as portas, a gente continuou pesquisando tudo. Quando foi na pandemia, né, março mais ou menos, começamos a procurar, começamos a olhar. E aí começamos a bater perna mesmo, procurar nessa região, né, que a gente queria. Ali em Pituba, ali no Itaigara. Deixa eu fechar aqui um pouquinho a porta. Aí quando foi lá para junho, quando foi lá para junho ou foi julho, eu não me lembro agora eu não vou me lembrar. Nós encontramos. E sabe onde foi, né? Lá, exatamente. Nós voltamos nesta mesma casa, onde hoje é a loja, e a pizzaria já não existia mais. Como ela já não existia mais, eu falei: caramba, é aqui. É exatamente do jeitinho que eu queria. É aquele formatinho assim de casa, porque a gente queria trazer esse aconchego, a gente queria trazer essa referência, essa ideia de casa quando você, nosso cliente, entrasse lá. E aí, quando a gente bateu lá na porta, não tinha nenhuma placa dizendo que alugava. Nós procuramos novamente no, no site e encontramos. E aí foi todo o processo. Então, de quando a gente fechou, vamos dizer aí que foram 4 meses para a gente abrir. Porque a gente precisava tirar os fornos, que eram 2 fornos, imagine, eram 2.
Então, a gente precisava retirar, a gente precisou fazer uma reforma. Então, ali naquela casa, onde hoje vocês conhecem, nós tivemos que mexer em tudo, tudo. Eu falo ali que a gente só não mexeu no telhado, mas assim, do chão, da viga, toda a estrutura, a gente fez essa modificação para hoje ser a casinha Arrum que vocês conhecem. A casinha aconchegante, tem gente que fala que é casinha de boneca, mas por que eu quero trazer isso para vocês? Porque funciona. Então, às vezes você tem um sonho, às vezes você tem você quer conquistar algo, mas você não para poder fazer esse mural. Tem pessoas que fazem o mural dos sonhos, tem pessoas que fazem como eu fiz, que é somente escrever, né? Colocar para o universo como é que eu queria. E olhe que não foi na intenção de colocar para o universo, né? De pedir. Na época, eu não tinha tanta conexão assim com Deus. Hoje, estava até falando isso ontem com o Maurício. Nossa, hoje é meu tudo. Então, começar o dia, tem que começar agradecendo a ele, que ele é mais, que ele é tudo, né? E eu sou nada. Olha, a Hortência falou, vou entrar em contato para organizar meu closet. Bora, Hortência. Chama a gente aqui, tá? Obrigada aí pelo carinho. Então, como eu estava falando, ele é o meu tudo, né? E eu reconheço que eu sou nada. Mas na época eu escrevi para um design, mas para você ver a força que tem quando a gente coloca os nossos desejos materializados, quando a gente escreve, quando a gente pede com muita força tudo que a gente deseja. E hoje eu tenho usado isso para tudo que eu quero conseguir. Até pouco tempo, vou contar para vocês, né? Vocês sabem que eu tenho vontade de ter uma fábrica de produtos organizadores. Quando eu paro para pensar, racionalizar, eu falo, isso é irreal, não tem como. E aí eu fico ouvindo as histórias, né? Ontem mesmo a gente estava tendo um treinamento de uma fábrica, que é um treinamento da AO. Vocês receberam aí o nosso convite dessa fábrica, né? É um treinamento que a gente vai fazer aqui na loja. E nossos clientes VIPs, que estão lá no Close Friends, receberam o convite. Então, até faço um convite para você, se você não faz parte do Close Friends e você quer participar, tem aqui na bio um link que você pode clicar e entrar no grupo, porque lá a gente entende que você quer receber as nossas mensagens, que vocês gostam dos nossos conteúdos. Então, ali um pouco mais que semanalmente, a gente faz semanalmente fixo. Semanalmente a gente tem conteúdo no Close Friends, mas a gente tem também, quando tem mais eventos acontecendo na loja, ou mais ofertas, ou mais novidades, a gente posta mais vezes. Então, o Close Friends é um grupo que a gente prioriza. Então, a gente fez esse convite para os nossos clientes lá, e a gente vai ter esse workshop que é promovido por essa fábrica. E aí foi onde eu queria chegar. A gente estava tendo um treinamento da fábrica ontem, né, para a gente falar sobre esse workshop. E aí, eles falando, né? Eles são lá de Caxias do Sul, AO. Eles falando que começaram também numa casa, num depósito pequenininho da casa. Imagine. Então, gente, tudo é possível. Tudo é possível. Basta a gente agir. Quem viu o vídeo de ontem? Quem assistiu? Esse filme é muito, muito lindo. Eu trouxe ali, claro, da perspectiva da organização, mas esse filme traz sobre uma fé tão linda, tão maravilhosa, que é emocionante. Então, ali eu não contei, né, no vídeo, porque ali no vídeo eu precisava ser um pouquinho mais curta ali na mensagem, então não dava tempo de falar tudo. Mas naquele filme,
Ele é o técnico de futebol. Se você não viu esse vídeo, tá aqui no feed da gente. A gente postou ontem, eu repostei nos stories, então vai lá para poder conferir. O técnico de futebol, ele tá passando por várias derrotas, né? Problemas em casa, mas o pontapé de toda essa virada de chave dele acontecer foi a conexão dele com Deus. Ele já era uma pessoa de muita fé e ele acordava e ia rezar. E nesse dia que ele estava sentindo muito para baixo, as coisas muito difíceis, ele foi lá para fora. Ele saiu da casa dele, foi assim para a natureza, se conectou lá com a natureza e começou a orar. Aí, quando ele chegou lá no centro de treinamento, tinha um rapaz que andava com a Bíblia. E ele, todos os dias, esse rapaz, ele ia abençoando sabe os armários que os atletas guardavam, os pertences? Ele ia abençoando. Só que nesse dia, ele resolveu entrar na sala do técnico, do treinador, e mandar uma palavra para ele. Aí chegou. Deus mandou te dizer isso e isso e isso. Aí quando ele ouviu, ele ficou assim, só ouvindo. Aí foi atrás. Aí o rapaz pegou, saiu da sala. Aí foi atrás e fez algumas perguntas. E ele entendeu que ele precisava agir. Então, a fé sem ação, a gente não chega no milagre, né, minha gente? Então, a fé ela precisa estar acompanhada dessa ação. Então, foi aí que ele começou a estudar, ele começou a resolver os problemas da casa dele e ele começou a ter as vitórias no time que ele precisava para elevar a autoestima, né? Então, não adianta você achar que você é bom se você não faz por onde. Então, essa mensagem muito, muito forte, assim, né? Falando sobre Deus, também está muito presente ali no filme. E aí vale super a pena. Aí, isso, amiga. A fé sem ação é morta. Eu estava tentando lembrar disso, não sabia que você estava aí ainda. Isso mesmo, Camila sempre fala isso. A fé sem ação é morta. Então, é isso. Eu já entrei aqui em outras coisas, né? Mas foi para falar para vocês que, assim, sobre vocês precisarem criar algo, ou então tem uma ideia, tem uma vontade de ter alguma coisa, vai lá, cria, escreve, faz o mural dos sonhos. Eu fiz um no PowerPoint, só que tá faltando imprimir. Então, assim, tem que completar o passo, né? Não dá para fazer pela metade. Então, eu mesmo fiz um, eu e Maurício. Então, a gente vai prender, não sei se vai ser aqui na varanda, não sei se vai ser ali na porta então, do banheiro, do nosso quarto, enfim. A gente vai fazer isso acontecer. Então, nesse dia de hoje, eu queria falar para vocês isso e dizer por que a arma é ali. Então, vocês entenderam? Então, tudo veio de 8 anos atrás. A loja tem 7 anos, 8 anos atrás eu comecei a escrever a marca, fiz o pedido, né, para Deus, para o universo, que eu queria a loja no formato ali de uma casinha, e é ali. Olha só, minha mãe entrou. Mãezinha, um beijo, mãe. E aí a gente tá lá, na rua Almeida Garré, número 42, né, e esperando por vocês. E então foram-se 7 anos nesse universo. Já se foram 7 anos de muita experiência e a gente cada vez mais vai estruturando o nosso negócio para trazer para vocês sempre o melhor. Então, nós somos reconhecidos ali pela curadoria, pelo atendimento. Então, a gente sempre está fazendo pesquisa com vocês e vocês sempre
trazendo para a gente esse nosso diferencial, né, muito forte, e ficamos felizes por vocês reconhecerem. Oi, irmã, bom dia. A gente fica feliz por vocês reconhecerem isso, porque a gente investe no atendimento mesmo ao cliente. Então, eu estava ontem, para quem tem negócio, vale super a pena seguir Gisele Paula. Vou pedir um dia ainda para ela fazer uma live comigo. Gisele Paula, ela é cofundadora do Reclame Aqui. E na pandemia, eu fiz o primeiro curso dela, Cliente Feliz dá Lucro. Então, por que eu fiz esse curso? Porque eu já era reconhecida pessoalmente por ter um atendimento de qualidade, um atendimento atencioso. Então, todas as empresas por onde eu passei, por onde eu trabalhei, eu fui reconhecida por isso. E aí, quando eu tive a empresa, né? Quando eu falei, abri a empresa, já tinha 4 anos de empresa, a empresa começava a crescer. E eu falei assim, eu preciso trazer isso de uma forma processual, de uma forma para que todos da empresa também vivam essa cultura. Então foi aí que eu fiz o curso dela, de Gisele Paula, Cliente Feliz dá Lucro, e é um curso que até hoje está presente lá na loja. Então chega um colaborador novo, esse colaborador faz o curso da Gisele para entender sobre o encantamento do cliente, para entender sobre a nossa cultura que está centrada no cliente feliz. Então a gente faz. Então, por que eu queria chegar nisso? Porque a gente estuda, a gente vive esses processos. Eu consigo comparar ser empresária com o que minha mãe diz, né? Que ela fala assim: ah, menina, desde que filho tive, barriga nunca mais enchi. Minha mãe fala assim, é uma frase escassa, eu reconheço, mas qual mãe já não falou isso? E aí, o que é que eu lembro com essa frase? Que desde que a empresa eu tive, eu nunca mais pensei em outra coisa. Então, tudo que é para trazer processo, para trazer, sabe, estrutura para a empresa, eu não abro mão. Então, esse foi um dos cursos que eu fiz e que lá os colaboradores fazem para poder trazer para o nosso dia a dia, e a gente fica feliz que vocês reconhecem isso. Então, quero desejar para vocês uma ótima quinta-feira, um ótimo dia para vocês. A gente está fazendo essa série falando sobre um pouquinho da história da loja, e aí eu vou estar compartilhando aqui com vocês tudo que eu puder, tá? Eu vou também deixar aqui, ó, o YouTube tá gravando e essa live ela vai ficar salva aqui no YouTube. E aí eu vou pedir para vocês irem lá no YouTube, dar o joinha, seguir também aqui o canal da loja, segue o canal da loja e faz um comentário pedindo qual o tema que você quer que a gente traga. Logo em breve, acho que ainda essa semana, eu vou falar sobre a profissão de personal organizer. Vem aí a 4ª turma de formação de personal organizer. Essa 4ª turma a gente vai abrir as inscrições já na próxima semana. Então, se você tiver interesse, já envia aqui o seu direct para entrar no grupo, porque tem um grupo das pessoas interessadas, tá certo? Então, na próxima semana, ou ainda essa semana, eu já vou começar a falar sobre a profissão de personal organizer, tá? Então, deixa eu ver, alguma falando. Bom dia, organizadores Recife. Bom dia, prazer. Deixa eu ver mais um pouquinho de mensagens aqui. Van, pensei que eu ia te ver ontem, saudade. Ai, Van, tava tão cansada que saí do treinamento, vim para casa. Mas aí a gente se encontra no outro momento. Um beijo para vocês, uma ótima quinta-feira. Quem quer ser personal organizer, ou então conhece alguém que deseja se tornar personal organizer, aproveita que a turma esse mês, gente, essa turma tá saindo, ó, no suor, porque a gente sabe, né? Tem a disponibilidade, tem a minha disponibilidade, tem a disponibilidade de Jane,
tem a disponibilidade da nova integrante, e aí eu vou contar essa novidade para vocês. Tem uma nova integrante aqui no curso, então eu vou contar para vocês essa novidade, e aí a gente vai trazer tudo isso para vocês, viu? Acompanha aqui, um beijo para vocês, ótimo dia, organiza!